Convento da Encarnação, em Lisboa, vai ser palco de um espetáculo imersivo de terror criado pelo Teatro Reflexo. Este património do século XVII é gerido pela Misericórdia de Lisboa e não está aberto ao público. Vamos entrar neste convento e conhecer a sua história com a ajuda da Filipa Marques Henriques e do António Antunes. Antes de conhecermos mais detalhes sobre esta experiência imersiva de terror que o Teatro Reflexo preparou aqui para o Convento da Encarnação, em Lisboa, vamos conhecer melhor este espaço que fica aqui entre o Campo Mártires da Pátria e o Rossio e que data do século XVII, Dr. João Simões. Aqui este convento foi construído, então, cerca de 1630, como refúgio, aliás, das comendadeiras da Ordem Militar de São Bento de Avis. E este quadro ajuda-nos a contar essa história. Correto, exatamente. Portanto, o convento, o recolhimento nasce como uma doação ainda da Infanta Dona Maria em 1577, a filha de Dom Manuel. Começa a ser construída por volta de 1630. Vão sendo construídas várias casas, vão sendo absorvidas várias casas aqui do tecido urbano da cidade e, a dada altura, vêm aqui residir as comendadeiras, não é? As comendadeiras da Ordem de Avis, de São Bento de Avis. Elas dividiam-se em vários grupos. Por exemplo, neste quadro é um quadro do século XVIII do André Gonçalves. Temos do lado esquerdo as professas, portanto, que tinham votos, viviam quase em clausura, como umas freiras de pleno direito. E, do outro lado, as moças de coro, que, sendo também religiosas, não tinham ainda tomado votos. E apesar das crónicas da época dizerem que elas davam-se muito bem, o que é facto é que a documentação e a própria conjuntura cultural da época diz-nos que havia grandes conflitos entre elas, daí que temos ali aquele senhor a dar-nos a ordem, a dar-nos o regulamento entre elas. Mas não eram só elas que viviam aqui dentro deste convento? Exatamente, e ainda havia as recolhidas, ou as chamadas porcionistas, porque pagavam uma porção para viver aqui. Eram senhoras da alta sociedade, aliás, todas elas da alta sociedade, famílias nobres, aristocráticas, umas mais, outras menos, que vinham aqui viver. Por que motivos? Por vários. Temporariamente ou permanentemente, por exemplo, porque já tinham muita idade, porque o marido estava ausente na Índia durante uns anos e então elas recolhiam-se aqui durante esse período, por desavenças familiares, etc. Por vários motivos. Recolhiam-se aqui. Portanto, é nesta estrutura feminina, puramente feminina, onde ainda se juntava às criadas de todas elas, que viviam à parte, numa ilha que existe ainda aqui neste edifício. Portanto, eram estes grupos de mulheres que era necessário regulamentar e que tinham que coabitar. Este convento sofreu um incêndio em 1734 e foi depois mandado reconstruir por Dom João V e esta escadaria já faz parte dessa reconstrução. Exatamente. Ou seja, aquilo que elas queixavam, estas senhoras, que tinham várias diferenças sociais entre elas, era que não havia espaços comuns, não havia pontos de encontro e então havia grandes clivagens, grandes conflitos entre elas. E aquilo que é muito interessante nesta arquitetura é que, ao passo que os outros conventos têm um claustro e tudo se desenvolve à roda do claustro, aqui tudo se desenvolve à roda da escadaria. A escadaria é pensada como uma espinha dorsal de onde todas as coisas emergiam. Ou seja, elas tinham que se cumprimentar umas com as outras, tinham que falar umas com as outras e isso aliviava as tensões. Tudo isso era, no fundo, o hábito de corte, que já estava estipulado, já estava previsto nos tratados franceses sobre as escadarias do século XVII. Ou seja, a escadaria tem esta forma, esta largura, esta amplitude, para precisamente permitir que, com conforto, com a salubridade, estas senhoras se encontrassem umas com as outras e, desta forma, aliviassem as suas tensões inerentes, sociais, internas e externas. Terminamos esta nossa visita no claustro. Haveria muito mais para conhecer, há outros pisos deste convento, mas aqui neste claustro encontramos várias capelas que estão espalhadas aqui por esta zona, que então pertenceriam a estas senhoras da alta sociedade que estavam aqui recolhidas. Exatamente, ou seja, elas eram senhoras ricas, não é? Tinham dinheiro, tinham heranças e vão congregar esse dinheiro, vão aplicar esse dinheiro precisamente a construir capelas individuais, capelas para elas próprias, oratórios individuais, ou então podem-se às vezes reunir e associarem irmandades que tomam conta da capela e então pagam o altar, as imagens, os azulejos, etc. Pagam este núcleo de pequenas capelinhas que há ao longo do recolhimento e que, no fundo, aliviava e impulsionava a atividade cultural da comunidade. Não é? E quando é que acabou essa realidade dessa permanência destas senhoras divididas desta forma assim hierárquica aqui no Convento da Encarnação? Terá sido com o liberalismo
não de forma oficial, mas de uma forma mais cultural, mais social. Ou seja, no século XIX, elas continuam a vir, já ligadas às Forças Armadas, pessoas, senhoras idosas, mulheres ou filhas de pessoas ligadas às Forças Armadas, e que vêm para aqui viver, também, de alta sociedade, com certeza, mas continuam aqui, já sem essa segregação social tão bem estipulada como nós vimos no passado, mas continuam cá a viver. E o Convento da Encarnação mantém-se com esta função sempre de recolhimento até há bem poucos anos. Exatamente, ou seja, depois estes recolhimentos das ordens militares que vão ser congregados no Estado Novo nos chamados recolhimentos da capital, que vai continuar a receber também senhoras ao longo do tempo e depois vão ser entregues à segurança social, não é? Quando a segurança social é criada, e depois por fim passam em bloco para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E até há bem pouco tempo aqui funcionava também um lar de idosos. Exatamente, sim. Portanto, isto nunca perdeu essa função de lar de idosos, apesar de ter os seus problemas a nível de acessibilidades e acessos que no século XVI, XVII e XVIII não se considerava. Não é? Muito bem, muito obrigada, e tivemos a oportunidade agora de conhecer uma parte da história deste património, aqui deste Convento da Encarnação, que vai servir de cenário para uma experiência imersiva de terror criada pelo Teatro Reflexo e que nós vamos conhecer já daqui a pouco neste Portugal em Direto. Até já. A Escola Básica Integrada de Rabo